Olá, amados, paz e bem, eu sou Melquisedeque e estou aqui para os comentários da lição desta semana. Lição de número 1 do nosso terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD e aqui classe de jovens. Nesse terceiro trimestre nós estaremos estudando os profetas menores. Como diz aqui o tema da lição, profetas menores, grandes mensagens em pequenos textos. Nós iremos aprender sobre a vida destes profetas, contexto em que eles viveram, suas mensagens, quem eram estes homens, e nós iremos também aprender como Deus falou com o seu povo através destes servos. Uma observação que é importante, né? Como diz aqui o título, grandes mensagens em pequenos textos. Aqui já explica por que profetas menores. Não é em relação à sua importância ou espiritualidade, mas sim pelo tamanho dos textos de seus livros. Por isso, profetas menores. Mas de modo algum são menores em importância aos outros profetas. Então, nós estaremos estudando sobre os profetas menores neste próximo trimestre da nossa classe de jovem, terceiro trimestre de 2021. Lembrando que o ebenfoco.com disponibiliza para você que é assinante os slides em PowerPoint. Isso mesmo, slides editáveis para os professores das revistas, tanto de adulto quanto de jovens, né? Você acessa www.ebenfoco.com e você confira este conteúdo. Além disso, nós temos subsídios em PDF para os professores, tanto da classe de jovem quanto de adultos, curso de capacitação para professores, os cursos 4 e 6 da educação cristã, e nós temos também o de sempre, né? As nossas aulas em vídeo, aula em áudio, subsídios em PDF, vídeo de dicas, vídeo de destaque e tudo mais que for necessário para ajudar você na sua aula. Lembrando também que uma novidade está chegando aqui no ebdenfoco.com, que é o curso básico de teologia. Assim que as primeiras aulas forem gravadas, nós estaremos comunicando aqui no ebdenfoco.com, mas é um projeto que já está sendo iniciado e em breve estará disponível aqui para o ebdenfoco.com. Receba também subsídios gratuitos pelo WhatsApp, né? Você salva esse número que está na sua tela e envia uma mensagem com seu nome e sobrenome. 094, não esqueça o DDD 094 98409 2869. Muito bem. O texto do dia, 2 Pedro capítulo 1, verso 21 diz: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. O apóstolo Pedro nos trazendo aqui esta informação tão importante, que nos fala no sentido geral, mas também no sentido específico, que os homens de Deus que falaram em nome de Deus, especialmente os seus profetas, não receberam, ou melhor, não falaram de si mesmo, mas falaram aquilo que receberam do Espírito Santo para a glória de Deus. Síntese: os profetas eram homens piedosos. Em épocas de crise e corrupção generalizadas, eles foram o recurso emergencial de Deus para despertar o seu povo. Nós iremos estudar nesta lição, vale lembrar, características destes homens e de suas mensagens. E algumas das características é que estes homens eram homens extremamente piedosos, zelosos pela lei de Deus. E eles geralmente falavam em épocas de crise generalizadas. Eles eram o recurso emergencial de Deus para despertar o povo, geralmente quando o povo estava em uma apostasia, ou mesmo quando o povo, não o povo, mas os reis, os sacerdotes, e enfim, quando havia algo de emergente, de urgente na nação, os profetas falavam em nome de Deus para o povo.
O texto bíblico desta lição é 2 Pedro, capítulo 1, verso 19 a 21. Eu não vou me deter por causa do tempo aqui nesse texto, mas você com certeza já deve ter estudado sobre esse texto e com certeza também deve ter estudado aí, feito um estudo panorâmico dos profetas menores, que é muito importante. Vamos lá. Nossa introdução. Grande parte da revelação bíblica do Antigo Testamento foi entregue ao povo de Deus em forma de profecia. Hebreus capítulo 1, verso 1 diz que o Senhor falou pelos seus profetas, né? E sem o dom profético o povo se corrompia. Geralmente o povo precisava de um profeta para falar aquilo que Deus queria que o povo fizesse. Os profetas possuíam um papel vital na comunicação do plano divino para Israel. Geralmente, quando o povo se perdia no legalismo da lei, o profeta chegava com a mensagem divina para aquecer os corações legalistas daquele povo. Os profetas tinham mensagens de arrependimento, de contrição, de constrangimento, para que o povo se voltasse para Deus. Em sua natureza, a profecia era vivaz e alarmante. Então, é muito interessante isso, que a mensagem dos profetas, desde os profetas maiores até os profetas menores, nunca foram mensagens de amassagear ego de ninguém. A mensagem de Deus, que eu acho muito interessante isso, era sempre no momento de crise. Porque quando eles não estavam no momento de crise, eles tinham a lei para obedecer e seguir a lei. Quando eles se perdiam na observância da lei, vinham os profetas falar com eles. E geralmente eram mensagens pesadas, alarmantes, fortes. Às vezes eram exemplificadas por meio de atos simbólicos. E a finalidade era despertar o povo. O exemplo de Oséias, que teve que se casar com uma mulher, e o seu relacionamento era um relacionamento de infidelidade e exemplificava a infidelidade do povo. Ezequiel também viveu algo do tipo, Isaías viveu algo do tipo, Jeremias também viveu algo do tipo, que a própria vida do profeta exemplificava a infidelidade do povo, o relacionamento do povo com Deus. Ou seja, a vida do profeta era mais do que falar, era viver a vontade de Deus. Em uma época em que o cânon bíblico não estava completo e a revelação de Deus estava em pleno desenvolvimento histórico, os profetas representavam a voz de Deus na terra. É que é importante dizer, Deus tinha e tem toda a história em suas mãos, mas historicamente, no plano humano, a revelação divina ela é progressiva, né? Nós vamos conhecendo de Deus aos poucos. Isso por causa da limitação humana. Quando você fala de Deus e do ser humano, você tem que sempre pensar nessa perspectiva de um ser totalmente autossuficiente, autoexistente, que nunca foi criado, totalmente poderoso, santo, maravilhoso. E nós, os seres humanos, somos apenas pó dessa terra. Foram os pregadores da justiça e profetizaram a respeito dos seguintes temas. Isso é interessante. Às vezes a gente prega, e especialmente hoje nós estamos vivendo tempos bem difíceis, né, de um desvirtuamento da mensagem da palavra de Deus, mas os profetas pregaram sobre diversos temas. Quando havia uma necessidade na sociedade, eles pregavam. Por exemplo, justiça social. Quando havia um desvirtuamento do relacionamento social entre as pessoas na sociedade judaica, então o profeta chegava para corrigir isso, para condenar esse desvio. Eles falavam sobre o verdadeiro culto a Deus, né? Sobre a legitimidade da religião judaica, a retribuição divina, porque é um relacionamento do povo de Deus
com Deus tinha isso: vocês guardam minha lei e vocês serão prósperos, vocês desobedecem a minha lei e eu desarraigarei vocês da terra. E a importância da família e muitos outros temas atuais e fundamentais para a nossa edificação. Os profetas, então, as suas mensagens eram diferentes de acordo com a necessidade da nação. Os profetas menores apresentaram grandes mensagens em pequenos textos. Por exemplo, você olha para a mensagem de Joel, o profeta do Pentecoste, que profetizou o derramamento do Espírito Santo. Você olha para a mensagem de Oséias, o amor incondicional de Deus, que nos perdoa mesmo nós sendo pecadores, e assim por diante. Nós temos em pequenos textos grandes mensagens que nos edificam. Então vamos continuar estudando os profetas menores. Nosso primeiro tópico: o ministério profético no Antigo Testamento. O ofício profético. No Antigo Testamento, a palavra hebraica mais empregada para profeta era nabi, proferir, anunciar uma mensagem. Aquele que proferia, que anunciava uma mensagem. Algo que é importante nisso aqui é que a ideia é de que o nabi, o profeta, não falava algo de si mesmo, mas ele apenas proferia uma mensagem de outro, no caso de Deus. Por isso que geralmente os profetas falavam: assim diz o Senhor. O profeta era um porta-voz, um embaixador de Deus entre os homens. Isso aqui deve ser explorado pelos professores, porque é muito importante. O profeta não tinha uma mensagem pessoal. Na verdade, muitas vezes a vida pessoal do profeta era relegada. Ele vivia no ostracismo, vivia no anonimato, mas ele sempre falava aquilo que Deus mandava. Um contraste nítido entre o sacerdote e o profeta podia ser facilmente identificado. Enquanto o sacerdote era um representante do povo diante de Deus, e era muito conveniente a mensagem do sacerdote, o relacionamento do sacerdote com o povo, né? Porque o povo precisava do perdão divino e o sacerdote precisava do sacrifício do povo, das ofertas do povo. Então, muitas vezes, esta relação ela se tornou promíscua, viciada, diferente dos profetas, que o profeta representava Deus diante do povo. Era identificado como o homem de Deus. A voz do profeta era a voz de Deus. Por isso que geralmente eles eram, renegados, assassinados, porque era uma mensagem que muitas vezes era inconveniente, indigesta para as pessoas, porque geralmente o profeta era alguém que estava exortando, corrigindo e profetizando castigo. Isso deixava o povo muito, mas muito furioso, o que levava muitas vezes o profeta a ser morto. Eles falavam em nome do Criador, geralmente por meio da célebre frase: assim diz o Senhor. Era muito característico, né? Era a impessoalidade da palavra. Ele estava dizendo: a palavra não é minha, é do Senhor. Deus havia condenado as práticas adivinhatórias cananitas, você vê isso em Deuteronômio 18, mas permitiu que os profetas fossem consultados, né? Antigamente Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente se chamava vidente, né? Essa palavra está dentro de um contexto, tá? Então a gente não pode achar que o vidente seria algo parecido com as coisas que a gente vê hoje, mas está dentro de um contexto, né? Nesse versículo está em 1 Samuel 9:9. Por quê? Porque não se tratava de uma consulta meramente movida por adivinhações futurísticas, mas de instrução prática para uma vida santa. Então, quando alguém ia consultar um profeta, estava indo consultar alguém que tinha a mensagem de Deus. Essa mensagem era recebida de Deus, e esse homem era geralmente comissionado por Deus, e ele tinha uma vida de santidade, portanto era alguém que falava de santidade, que falava do que era a vontade de Deus. Deus se preocupa conosco e deseja nos orientar para que vivamos segundo a sua vontade, que é sempre boa, perfeita e agradável, como diz Paulo em Romanos 12:2. Então, a ideia da consulta
ao profeta não era a ideia de uma consulta pessoal para desejos ou para satisfações pessoais, mas é para saber qual era a vontade de Deus. Quando surgia um profeta? O cenário da apostasia era um terreno fértil para o surgimento ministerial de um profeta. Nós já falamos sobre isso e é bom que o professor explore bastante isso. Os profetas eram homens de emergência. Eles não tinham ministérios regulamentados como sacerdotes, eles não tinham ministérios regulamentados como nós temos hoje dos pastores. Eles eram homens emergentes, de urgência. Deus os chamava quando algum problema estava acontecendo. Em tempos de injustiça social, por exemplo, corrupção sacerdotal, quando a religião se perdia, quando a impiedade da realeza e o paganismo religioso, quando a decadência moral e a espiritualidade prevalecia, Deus se manifestava entre o povo, vocacionando seus profetas. Então você vê aqui, e o professor, é importante, professor, não de forma superficial, mas explorar essa ideia com seus alunos, que é o seguinte: o ministério profético ele era extremamente relevante, ele era impactante para a sociedade judaica. Ele não era algo como nos dias de hoje, que a pessoa se autoproclama profeta e basicamente ele sabe apenas proferir palavras de ânimo. Não, os profetas eles tinham funções específicas de correção, de trazer alinhamento daquilo que estava se perdendo. Por exemplo, quando havia muita injustiça social, quando a religião se corrompia, quando havia uma decadência moral muito grande, quando o povo de Deus se afastava de Deus, então os profetas chegavam falando aquilo que Deus queria que o povo ouvisse e fizesse. No Antigo Testamento é possível percebermos que a religião judaica se tornou demasiadamente ritualística, Como eu disse no início, quando a religião se tornava legalista, os profetas vinham para aquecer o coração do povo. Os profetas denunciavam a hipocrisia e a religiosidade aparente, mais uma vez, o professor pode aprender isso para sempre pontuar isso na lição, que o ministério profético era um ministério de emergência. Quando não tinha essa emergência, o povo tinha a lei para obedecer e servir a Deus observando a lei. Quando a lei era abandonada, aí os profetas chegavam. Os profetas pregavam um arrependimento sincero, marcado por demonstrações autênticas de um profundo quebrantamento. Por isso Joel fala: rasguem os vossos corações e não as vossas vestes. Eles eram o recurso emergencial de Deus. Isso é interessantíssimo, que corrobora o que eu acabei de falar, que o ministério profético era um ministério daquele momento. Apesar de profetas terem vivido muitos anos, terem ministérios longos, mas enquanto o povo estava observando a lei, temendo a Deus, o profeta não trabalhava, basicamente não trabalhava. Mas quando ele se perdia, o profeta tinha que falar. Precisamos ter a certeza em nossos corações que nas crises da vida jamais seremos abandonados por Deus. Que é interessante essa perspectiva, Primeiro que Deus não vai deixar o povo zombar dele. Deus vai trazer a correção, óbvio. E segundo, que nos momentos em que nós, que somos cristãos, que buscamos viver uma vida piedosa e vemos o mundo tão dilacerado, tão perdido, nós sabemos que Deus não nos abandonou. Ele ainda fala conosco através dos seus servos. O nosso socorro vem do Senhor, como diz o Salmo 121. Ele está constantemente trabalhando em favor do seu povo. Até mesmo quando estamos dormindo, Deus está agindo. Ou seja, o professor pode explorar isso aqui. Deus não abandonava seu povo. Mesmo quando Deus mandou o povo para o cativeiro, era Deus agindo para corrigir o povo. Mas Deus nunca abandonou o seu povo. Sempre tinha um profeta ali para dizer ao povo o caminho que eles deveriam tomar. A difícil missão do profeta. Difícil mesmo, viu?
como um homem entre os homens poderiam carregar para si a responsabilidade de ser porta-voz de Deus? É por isso que os profetas relutavam diante desta chamada, né? Nós vemos Isaías, Jeremias, especialmente Jeremias diz: eu sou uma criança. Isaías disse: eu sou um homem impuro, Senhor. Como eu posso ser profeta? Né? Por causa da grandeza desse ministério. Porque eles falavam em nome de Deus. As pessoas, aqueles rebeldes, olhavam assim: como esse homem pode achar que ele pode falar em nome de Deus? Por que não? Por que não? Deus usa quem Ele quer. Deus usa quem Ele quer. O encargo era demasiadamente pesado. Entretanto, a glória da revelação atraía-os de tal modo que não conseguiam se esquivar do ministério. Eles eram um homem profundamente piedoso. Aqui eu aprendo uma coisa que eu acho que o professor deve explorar com seus alunos. O peso da glória. Olha só. Tudo aquilo que é glorioso tem um peso. Não pense que um ministério profético, que o ministério apostólico, não pense que os ministérios atuais, eles são leves. Não, não são, por causa de quem este ministério glorifica. Este ministério profético glorificava a Deus, exortava o povo, fazia o povo voltar-se a Deus, glorificava a Deus. E por isso era extremamente pesado. Ou seja, o professor pode explorar com seus alunos o seguinte: tudo aquilo que é glorioso é incumbido de uma responsabilidade enorme. A obra de Deus é gloriosa e ela é incumbida de uma responsabilidade enorme. Por isso a Bíblia diz que nós não podemos fazer a obra do Senhor de forma negligente. Precisamos termos consciência disso, de sermos verdadeiros e sinceros por causa do peso de glória que a missão que Deus nos dá tem. A devoção se permutava com a coragem na consecução do propósito de denunciar, exortar, condenar e consolar suas gerações. Imagine a responsabilidade desses profetas, né? Denunciar, exortar, condenar, mas também consolar. Trazer aquela mensagem de consolo de Deus para o coração daquelas pessoas. Deus não apenas usava o profeta para exortar, para condenar, mas também para consolar em tempos de dificuldade. Deus, em sua onisciência, escolhia os valentes, certos para combater o bom combate. Os profetas do Antigo Testamento não se calavam diante das adversidades. Nós falamos lá sobre a diferença entre o sacerdote e o profeta. É muito interessante isso. É muito interessante porque o sacerdote, ele muitas vezes deixava seus interesses adentrar nessa relação. E o profeta, quando ele era realmente profeta de Deus, ele sofria a perseguição, mas ele jamais deixava de falar aquilo que Deus queria. Foram perseguidos e sofreram retaliações, mas continuaram defendendo a verdade de Deus. Não se impressionaram com o poder dos reis e nem se fascinaram com as riquezas dos homens. Ou seja, eles manteram a sua postura. Eles eram, antes de tudo, homens de caráter. Não se venderam. Não se venderam. Foram homens que morreram. Foram homens que foram castigados. Você olha para Jeremias. Jeremias foi jogado no poço. Colocaram um jugo nele. Você olha para Oséias. Foi constrangido. Você olha para Isaías. E foi assassinado. Enfim, tantos outros profetas. Por causa da lealdade à palavra de Deus. Precisamos de homens assim hoje. Homens e mulheres, óbvio. Quem eram os profetas? Segundo tópico. Chamados por Deus. Um ministério profético começava com a experiência da vocação divina. Não existia autocandidatura, mas candidatura do alto. Né? Interessante esse jogo de palavra do comentarista aqui, porque se a gente for adentrar nisso aqui, a gente vai
que é uma coisa que a gente já vem falando, que o profeta era chamado por Deus. Ele não se autotitulava profeta, porque a mensagem não era uma mensagem pessoal, era uma mensagem divina. E outra coisa, o peso desse ministério era grande demais. Ninguém em sã consciência se autopromoveria profeta sendo leal a Deus, porque ele sabia que as consequências eram perseguições. Havia os falsos profetas, óbvio, os falsos profetas. Houve reis de Israel que contrataram falsos profetas para falar aquilo que eles queriam ao povo. E esses falsos profetas recebiam dinheiro do Estado para profetizar aquilo que o rei queria. Mas o verdadeiro profeta não se autocandidatava, não, porque ele sabia que fazer a vontade de Deus era ir contra os interesses de um povo rebelde. Era Deus quem levantava e escolhia seus profetas. Sempre foi. Sempre foi. É importante isso. O professor deve explorar isso para os seus alunos jovens. É Deus quem nos chama. A gente não se auto-intitula profeta, se auto-intitula pastor. A gente não se auto-intitula sacerdote, se auto-intitula apóstolo. Essas coisas todas, não. Todo ministério que é vocacionado por Deus, ele tem êxito. Tem perseguição? Tem fragilidades? Tem. Mas também tem êxitos. Enquanto o homem baseava-se na aparência para fazer suas escolhas, Deus se valia de questões interiores, não observáveis e não palpáveis, né? No caráter da pessoa. No caráter da pessoa. Os profetas foram chamados por Deus e inspirados pelo Espírito Santo para registrarem suas profecias. Esse ministério de caráter urgente fazia parte da atuação dinâmica de Deus entre o povo, né? Deus, que é muito interessante, que a profecia deles era tão importante, tão impactante, que elas não apenas eram faladas, mas eram escritas. A grandeza das profecias desses homens eram tão evidente que precisavam serem escritas para serem meditadas, e como nós meditamos e aprendemos com elas hoje. Enquanto apenas alguns poderiam chegar à realeza e ao sacerdócio, todos poderiam profetizar, independentemente da profissão, do gênero ou da idade, se fosse chamado por Deus. O ministério profético era mais dinâmico que os demais. É interessante isso, né? A impiedade de vida era o único fator excludente deste ministério, né? Um sacerdote ímpio até poderia ser sacerdote, porque era hereditário, né? Tinha que ser da linhagem de Arão. Por exemplo, os filhos de Eli, eles exerciam o sacerdócio, mas eram ímpios. Mas os profetas, os verdadeiros profetas de Deus, não, eram homens santos. Há pessoas que desejam ser usadas por Deus, mas não conseguem abrir mão da impiedade. Nunca serão. Para servir a Deus é preciso negar a si mesmo. Como João Batista disse, que aliás, João Batista, segundo Jesus, foi o maior de todos os homens, né? Maior do que todos os profetas. A frase de João Batista foi que ele cresça e eu diminua. Isso sim é a ideia do profetismo. A questão principal não é o quanto queremos ser usados, mas o quanto estamos dispostos a renunciar. Que ele cresça e eu diminua. Somente assim seremos separados por Deus para uma função especial. Lembrando que toda escolha de Deus é para a glória de seu nome. Toda ação de Deus é para a glória de seu nome. Lembra do que Tiago diz? Vocês pedem, mas não recebem, porque não sabem pedir. Porque pedem mal, pedem para gastar com seus próprios desejos, para satisfazer seus próprios desejos. Ou seja, somente a pessoa que entende que a função é para a glória de Deus é que será usada por Deus. Os intérpretes da religião judaica
Embora não fossem regulamentados pela lei, isso não quer dizer que os profetas fossem contrários a ela. Instrumento judaico normatizador. Já falei lá no início. O profeta era um instrumento de urgência usado por Deus. Quando não havia essa urgência, o povo estava se baseando pela lei. Estava praticando a lei, observando a lei. A lei sempre foi o instrumento normatizador da fé judaica, do relacionamento com Deus. Os profetas nunca, jamais profetizaram contra a lei, mas contra o povo que violava a lei. Pelo contrário, é possível percebermos que a mensagem deles possuía um alinhamento profundo com a Torá, com a lei, né? Os profetas atuavam para resgatar os princípios da aliança de Deus com seu povo. Mandamentos que estavam sendo esquecidos e negligenciados no decurso da história, né? Eu acabei de falar. Quando o povo não estava nessa crise, nesse abandono da lei, da observância dos preceitos bíblicos, os profetas estavam quietos e o povo estava observando a lei. Mas quando chegava esse momento, era hora deles chamarem o povo para observarem a lei. Nunca foi dos profetas chamarem o povo contra uma observância da lei, mas sempre para a observância da lei. Enquanto os homens facilmente se prendiam a regras, os profetas enxergavam o âmago dos princípios que sustentavam as leis. No Novo Testamento, Cristo agiu assim. O que é interessante aqui para nós observarmos também, professor, que os profetas sempre foram guiados por Deus. E eles sempre foram leais à lei. Hoje, nós temos que observar isso. Qualquer pessoa que se diga profeta, não vou nem entrar nesse contexto do que eu discordo, de que alguém se autodenomine profeta, mas especialmente em relação às suas palavras, né? Aquilo que é antibíblico não pode ser tomado como vindo de Deus. Deus não se contradiz. Os profetas nunca se contradizeram quando eles falaram. Eles sempre estavam respaldados pela lei. Os profetas foram os intérpretes da religião judaica. Eles interpretavam a lei, por isso eles chegavam e diziam: olha, vocês estão abandonando a lei. Desenvolveram ideias teológicas com maturidade crescente e demonstraram percepções profundas do poder do Espírito Santo. Eles não eram apenas homens chamados, apesar da simplicidade, mas eles eram intérpretes, sim, da religião judaica. Os profetas menores são divididos em dois grandes grupos, né, que será o objetivo do nosso estudo todo esse trimestre. Os profetas pré-exílicos, que aconteceram, ou viveram antes do exílio, né, e os profetas pós-exílicos. Os profetas pré-exílicos foram Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas e Miqueias, além de Naum e Abacuque e Sofonias. Profetas pós-exílico, Ageu, Zacarias e Malaquias, né? Então, os profetas pré-exílicos, aqueles que foram antes do cativeiro babilônico, e os profetas pós-exílicos, aqueles que foram depois do cativeiro babilônico. Então você percebe aqui que a maioria destes profetas, né, dos 12 profetas, nós temos 9 deles profetizando antes do exílio e 3 deles profetizando depois do exílio. Os profetas pré-exílicos são subdivididos entre aqueles que profetizaram para Judá, profetizaram para Israel e profetizaram para outras nações. Que é interessante, né? Eles não profetizaram apenas para Israel. Que eu estudando, né, muito depois, há tempos atrás, aí eu fui entendendo isso, que você deve entender. Que os profetas, Deus usou profetas não apenas em Israel e Judá, né, no sentido dividido, ou no sentido unificado em Israel, mas também para outras nações. Joel profetizou para Judá, Miqueias para Judá, Abacuque para Judá, Sofonias para Judá, Oséias profetizou em Israel, né, o reino do norte, Amós também, e Jonas, Naum e Obadias
profetizaram para nações estrangeiras. Jonas, por exemplo, foi Nínive, né? Então vocês sabem, Naum também tem a mesma ideia, e Obadias também, para povos estrangeiros. Vê que Deus não se preocupava apenas com o povo da aliança, mas toda a terra pertencia ou pertence a Deus. Os profetas menores profetizaram do 8º ao 5º século antes de Cristo, né? 300 anos de profetismo dos profetas menores. Podemos dizer que eles eram homens piedosos e corajosos, com profunda visão espiritual e zelo religioso. Eram homens piedosos, homens de caráter. Por causa dessa independência pessoal, falavam com liberdade e autoridade. Por causa de falar dessa forma, por causa dessa independência, também eram assassinados. Diferente dos sacerdotes, que às vezes viciavam no sacrifício do fiel. Eles possuíam uma posição independente, sem qualquer tipo de relação com os poderes políticos e religiosos vigentes. Em alguns momentos entravam em rota de colisão com estes poderosos instituídos, com esses poderes instituídos. Só vale lembrar aqui, o professor pode explicar isso para os alunos, que mesmo assim houve reis de Israel que contrataram falsos profetas, tá? Você vai ver lá em Daniel, você vai ver em Isaías, Jeremias também, que há relatos de falsos profetas, que o Estado, que o rei, os reis contratavam para poder engambelar o povo, para poder profetizar mentiras para o povo. Mas o profeta verdadeiro, ele obedecia somente a Deus. Denunciando a corrupção, a hipocrisia, a injustiça e o descaso para com a lei por parte dos reis e sacerdotes, bem como de toda a nação. Eram homens independentes, dependentes apenas de Deus. Falta-nos muito essa característica, como cristãos, sermos dependentes de Deus. Nós, às vezes, estamos como os sacerdotes viciados. Não falamos a verdade porque temos medo de repreensão. Não falamos a verdade porque temos medo de sermos deixados de lado. Não falamos a verdade porque temos medo de, como diz no contexto religioso, de termos os nossos ministérios enterrados. Não falamos a verdade porque temos medo de sermos rejeitados. Ei, se não formos rejeitados por Deus, que o resto nos rejeite, mas que falemos a verdade. Terceiro tópico, a mensagem dos profetas menores. Eles suplementavam o ensino. Os sacerdotes e os levitas eram os responsáveis oficiais pela parte do ensino, não era coisa de profeta. Todavia, essa função comumente era ignorada pelos seus representantes legais, que estavam demasiadamente ocupados com as tarefas recorrentes e diárias da religiosidade judaica. Então, era onde entrava o profeta, exortando o povo a voltarem à prática da lei de forma verdadeira e autêntica. É nesse contexto que Deus levanta o profeta com o propósito de suplementar a instrução que tinha sido relaxada pelos sacerdotes. Como eu já falei, quando a observância da lei era perdida, o profeta vinha para exortar o povo, para fazer com que o povo retornasse à prática da lei. Enquanto o sacerdote era um professor habitual, os profetas agiam como pregadores avivalistas. Eles não possuíam postos institucionais. Eu gosto da ideia aqui de que eles eram pregadores avivalistas, porque quando a religião morria ou esfriava, eles eram chamados para aquecer o coração do povo. Quem dera os nossos pregadores tivessem essa consciência, quem dera nós que somos pregadores tivéssemos essa consciência de que a nossa responsabilidade é aquecer o coração das pessoas com a palavra de Deus. Com a palavra de Deus, não a nossa. Eram homens de Deus que atuavam paralelamente às lideranças legalizadas. Quando estas se mostravam mortas espiritualmente, surgiam os profetas como verdadeiros defensores da justiça e da santidade. Eu volto sempre a repetir, para que o professor, os alunos entendam isso. O que o comentarista está dizendo aqui, que eles atuavam de forma paralela, mas não era constantemente. Paralela no sentido que eles não chegavam e tomavam o lugar do sacerdote. Não, nunca fizeram isso. Mas eles
Ali, eles, deixando o sacerdócio lá no ofício deles, funcionando no templo, eles vinham para fazer com que o povo retornasse à prática da santidade. Mas eles, sempre que o povo estava bem, eles estavam ali como homens comuns servindo a Deus. Às vezes eram reprimidos pelos sacerdotes, né? Amós 7 vemos isso. Mas os profetas não se abalavam com as reprimendas, pelo contrário, continuavam resolutos em sua missão. Jeremias, Isaías, eles entraram, especialmente Jeremias, entraram em confronto profundo com os reis, porque Jeremias profetizou o cativeiro e o povo odiava ele. Ele era de descendência sacerdotal e era um homem que, né, eu estou falando dentro do contexto do profeta menor, mas citando um profeta maior, não tem problema nenhum. Era um profeta. E ele era de uma família sacerdotal e ele poderia ser um sacerdote, mas Deus chamou ele para profeta. E ele foi justamente brigar com reis e profetas porque estavam desprezando a lei de Deus. Denunciavam as injustiças e anunciavam o juízo. Ah, meu amigo, isso era um problema seríssimo. A profecia dos profetas menores foi um instrumento empregado por Deus para denunciar os absurdos sociais, as irregularidades do culto e dos tribunais da justiça. Miqueias 3:8 nós vemos isso. Que é interessante. Nós estamos dentro de um contexto religioso hoje, onde as pessoas se preocupam apenas com o ambiente da igreja, do templo. Mas olha só o que envolvia a pregação dos profetas. Abusos sociais na injustiça social, abusos religiosos, ou seja, desvirtualização do culto, e também contra as injustiças nos poderes. Estes homens não eram homens de templos, esses homens eram homens de praças, eram homens que falavam ao povo e a quem estivessem errado. Questões religiosas e civis faziam parte da pauta desses profetas, viu? Eles não eram apenas homens que falavam de religião, eles eram homens que falavam à sociedade em geral. Eles falavam aos reis quando estavam sendo impiedosos, estavam cobrando impostos demais. Eles falavam aos patrões quando estavam sendo exploradores demais. Eles falavam aos sacerdotes quando estavam sendo legalistas demais e corruptos. Eles falavam a quem Deus mandasse falar. Eles possuíam uma liberdade proporcionada pelo Espírito, visto que não estavam envolvidos com nenhum tipo de esquema político ou religioso. Eram homens independentes, né? E por causa dessa independência, eles tinham autoridade para falar, né? Doa quem doer. Eram homens simples mesmo, relegados, que não tinham o aplauso da população, nem do rei, né? A maioria dos reis não tinham, nem dos sacerdotes, então eles simplesmente falavam com a consciência de que estavam falando o que Deus mandava. Os profetas denunciaram os magistrados civis e os líderes políticos que tinham pervertido o juízo. Vemos isso em Miqueias 3. Reprovaram a ostentação conseguida à custa da opressão. Amós fala isso, Oséias fala isso. Exortaram os líderes religiosos, né, Sofonias e Malaquias, né? Malaquias fala muito lá dos sacerdotes que se perderam. Ageu também fala do povo que estavam vivendo regaladamente nas suas mansões enquanto o templo estava jogado às traças. Então os profetas falaram aquilo que precisavam falar. Condenaram a prostituição, a soberba e a vaidade, como nós vemos em Oséias. Todas as grandes sanções disciplinares de Deus para o seu povo foram anunciadas previamente pelos profetas. E Deus concedia a oportunidade de arrependimento para a remoção do juízo. Foi isto que aconteceu, por exemplo, com Jonas. Ao profetizar o juízo para a Síria, foi surpreendido com o arrependimento súbito e total dos ninivitas. Né? Claro, Jonas não queria esse arrependimento, porque os ninivitas eram inimigos de Israel, e ele era um nacionalista, e ele queria mais era que eles se fossem, né? Morressem. Mas Deus disse: não é porque você odeia alguém que eu também tenho que odiar, caro profeta. Eu estou mandando você profetizar, pregar para eles, e eu quero o arrependimento deles. E assim Deus cumpriu o seu propósito.
Diante de tal compulsão, o juízo anunciado foi removido. Porém, a geração seguinte se voltou para a idolatria e para a prática da crueldade, provocando assim o retorno do juízo, que logo foi anunciado pelo profeta Naum. É interessantíssimo isso aqui. É muito legal essa história. É legal porque é Deus falando, né? Deus cuidando da sua palavra. Mas é triste porque Jonas foi lá relutantemente, querendo a destruição de Nínive. E Deus diz, não, eu quero salvar Nínive. Ele vai lá, prega, salva. Tempos depois, o povo não segue obedecendo a Deus. E aí Deus manda Naum. Não mais para buscar arrependimento, mas para profetizar a destruição daquele povo. Desta vez, a tragédia não seria evitada. Desta vez, Deus não envia um profeta com a mensagem de misericórdia, mas apenas anunciando um juízo. Os profetas também consolavam. Embora a mensagem dos profetas menores fosse repleta de juízo, ela também possuía consolo divino. A esperança era o forte sentimento que consolava a alma israelita, né? Eles sempre tinham a esperança de uma nação sólida e obedecendo a Deus, prosperando, servindo a Deus na sua terra. Levar o povo a obedecer, respaldado pelo entendimento e não pressionado pelas ameaças, era o maior desafio destes profetas. O que os profetas queriam era que o povo se voltasse para Deus. Não era para que eles vivessem uma vida legalista, barganhosa, como muitos crentes vivem hoje. Os profetas queriam que o povo tivesse a consciência liberta por Deus, o coração aquecido pelo Espírito, pelo poder da palavra, para que eles servissem a Deus com voluntariedade. O consolo era parte integrante da profecia deles. Afinal de contas, Deus estava sempre buscando o melhor para o seu povo. Eu disse no início que mesmo quando Deus manda para o cativeiro, era Deus tratando o povo. Ainda que a realidade dura e cruel da vida não se encaixasse com as promessas de Deus, o profeta deveria levar o povo a contemplar o porvir e encontrar paz na alma diante desse entendimento. Prova disso, né, é Abacuque. Abacuque começa o seu texto revoltado com Deus, questionando Deus por que um povo pagão viria castigar o povo santo. Mas no final ele termina louvando e dizendo que ainda que não haja fruto na figueira, né? Ainda que não haja gado no curral, ainda que o produto da oliveira minta, ainda que não haja ovelhas, né, no curral, eu louvarei ao Deus da minha salvação. As mensagens dos profetas ecoavam além da severidade, pois falavam também do amor eterno de Deus por seu povo. Glória a Deus. O juízo causava despertamento instantâneo, mas era a compreensão nítida do amor de Deus que garantia a manutenção desse despertamento, que garantia o fogo ardendo no coração desse povo. Paulo declarou que o amor de Deus nos constrange, e isso realmente é verdade. O amor de Deus nos desafia a agirmos de modo diferente. Esse amor nos salva e nos transforma. Isso é uma mensagem importante que o professor deve explorar até com seus alunos. Que apesar da severidade da mensagem bíblica contra o pecado, ela é antes de tudo uma mensagem de amor. Porque Deus sabe que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Nossa conclusão. O profeta convivia com a convicção interna provocada pelo Espírito ao lado da coerção externa procedente da pressão pública. Em sua volta havia um contexto de resistência e reprovação. Óbvio, né? O povo em pecado não queria ouvir repreensão. De modo que o simples ato de entregar uma profecia constituía uma demonstração de compromisso com Deus. E aquele povo rebelde queria matá-los por isso. Os profetas menores anunciaram a mensagem divina em tempos difíceis. Eles foram corajosos e fiéis à missão que receberam. Também devemos ser zelosos e fiéis em nosso compromisso com Deus. É tempo de nós aprendermos com os profetas menores que o nosso chamado, a nossa lealdade é a Deus e não aos homens. Muito bem, chegamos ao final então do nosso comentário. Que Deus nos abençoe
E vamos continuar aqui estudando os profetas menores. Paz e bem a todos.